Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica assinala este domingo o Dia da Imaculada Conceição, padroeira principal de Portugal. O significado e alcance desta celebração, assim como os textos da Bíblia que a enquadram, serão analisados neste programa pela irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Cônego António Rego, pedia antes de mais um enquadramento desta festa ou desta solenidade da Imaculada Conceição e, sobretudo, o alcance que tem nas comunidades em Portugal. Antes de mais, acho que é muito bonito que nós celebremos a festa da Imaculada Conceição em pleno Advento. É já tradicional. Todavia, a Igreja, desta vez, tira o domingo do Advento para celebrar a festa da Imaculada Conceição, padroeira de Portugal e também de Moçambique. Quem gostaria de saudar neste momento que tem uma Igreja viva, que trabalha momentos complexos, mas muito interessantes neste momento. Ora bem, esta festa da Imaculada Conceição acaba por nos trazer no Evangelho a notícia maior que a humanidade poderia ter, que é a encarnação, que é que Deus desceu ao mundo através de uma mulher que recebe a notícia de um anjo que pergunta, interroga, questiona e aceita plenamente. É evidente que tantas vezes nós dizermos isto, passou à Ave Maria a notícia desta festa, podemos até deixar já esvaziar um pouco o seu significado. Mas ele é transcendente, dizemos que é o mistério dos mistérios, digamos, o mais surpreendente na humanidade, a Deus descer, fazer-se homem. Não é o dia do seu nascimento, mas é o dia da sua primeira descida à Terra como Filho de Deus, através de um ser humano, Maria, que é por isso mesmo escolhida em particular para desempenhar essa missão e que vai responder plenamente com faça-se a tua vontade. Há também uma proximidade muito grande desta solenidade, deste Dia da Imaculada Conceição, à própria história de Portugal. O facto dela ser padroeira principal de Portugal foi colocando de forma muito, enfim, de forma muito próxima na história de Portugal. Exato. Nós percebemos que ela é a nossa padroeira, há o hino à padroeira, e quando se diz padroeira é alguém que nos protege, alguém que nos socorre, alguém que nos escuta, alguém que nos tem na sua predileção particular e, portanto, nós também fomos, de alguma forma, como povo, e não temos vergonha de dizer isso, temos alegria em dizê-lo, também escolhido para estar sob a sua proteção. E isso é celebrado também nesta etapa que vai para o Natal, para a grande festa da alegria que nós vamos ter. Uma referência ainda ao santuário que lhe é consagrado, em Vila Viçosa. Vila Viçosa. Pouco esquecido, porque de facto Fátima vai concentrando as devoções marianas, mas também está na história de Portugal e com muito relevo. Vila Viçosa é um lugar de facto histórico para a Imaculada Conceição. Eu até lembro-me que nesta altura, não sei se ainda se fará, mas já uma vez tive a oportunidade de ir com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, de helicóptero, até outro local onde se celebrava a festa de Nossa Senhora da Conceição, para que a nossa história fosse revivida e fosse reassumida nesta festa. E Vila Viçosa é, obviamente, um lugar central desse acontecimento. E esta festa da Imaculada Conceição é central também nos textos da Bíblia. Fixemos-nos agora, irmã Luísa Almendra, nos textos que a liturgia propõe para esta solenidade da Imaculada Conceição, a partir do Evangelho, que é do capítulo 1 de São Lucas, onde está, como há pouco dizia o cônego António Rego, essas palavras que fazem hoje a oração da Ave Maria. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo, é o que se vai repetindo em cada Ave Maria, não é? Exatamente. Pois Lucas oferece-nos este texto e a liturgia enquadra-o aqui nesta festa. É um texto único. Nós temos no conjunto dos 4 textos de Evangelho, nós temos vários textos que se repetem nos 4 textos. Este é um texto único, que só temos no texto de Lucas, este texto da Anunciação. E esta singularidade também marca,
penso eu, não é apenas ocasional, mas marca a singularidade também deste acontecimento. Muitas vezes os autores bíblicos repetem para sublinhar a importância, muitas vezes também se diz apenas uma vez para sublinhar a unicidade, a singularidade deste acontecimento. E é muito interessante que o autor começa por sublinhar a total iniciativa de Deus. Não foram os seres humanos que pediram esta encarnação de Deus, não há aqui um pedido, há apenas a total iniciativa. Diz, ao 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus. É Deus quem decide. Até há uma meditação muito bonita nos exercícios espirituais de Santo Inácio, em que a Trindade conversa e decide enviar o Filho porque a humanidade está a precisar deste Filho de Deus. E é muito interessante esta meditação, é da total iniciativa de Deus. O autor bíblico também sublinha isso, é Deus quem decide, e o texto faz-nos viajar do céu, não é? Tudo isto é uma decisão de Deus, e como se a câmara se fosse aproximando, e então o anjo, que é esta mediação de Deus, Gabriel, que significa a minha força é Deus, não é? A força de Deus desce do céu à terra e vai-se aproximando a câmara da cidade, não é? Da grande imensidade, da imensidão do céu, vai-se situar nesta cidade pequena, nesta aldeia da Galileia chamada Nazaré. E não fica no povoado, mas a câmara vai-se aproximando até ao interior de uma casa onde vive uma jovem mulher que já estava comprometida com um homem chamado José. E o seu nome era Maria. Portanto, há aqui uma circunstância com que o texto começa que procura sublinhar, sobretudo, esta total iniciativa de Deus. Esta vinda de Deus à história é da total iniciativa. Deus que nestes tempos que são os últimos, não é? Deus que vem à história em própria pessoa. Com que palavras e, sobretudo, com que sentido para as palavras que estão na saudação do anjo? O anjo começa com esta palavra, haire, não é? Alegra-te. Esta é uma alegria. Esta vinda de Deus à história é uma alegria. E por isso, ele, quando este encontro de Deus, não é? Desta mediação de Deus com a humanidade, com Maria, é motivo de alegria. E começa por exultar, alegra-te, e é uma expressão que é sempre uma expressão que já vem desde o Antigo Testamento, nos oráculos de salvação, que é não temas. Também os profetas, sempre que anunciavam a salvação de Deus, diziam não temas Israel. Portanto, é um anúncio de salvação que é feito aqui. Diz-lhe não temas. O autor bíblico vai buscar esta expressão precisamente para os seus ouvintes conheciam esta expressão. E diz que ela achou graça, isto é, favor, não é a mesma palavra, achou favor diante de Deus. Deus achou-a agraciada, encheu-a da sua graça, da sua plenitude. Aqui é a humanidade de Maria, não é? Que Deus, com a qual Deus se encontra e com a qual Deus estabelece uma relação. A resposta de Maria? A resposta de Maria é uma resposta, claro que ela tem aqui uma intervenção. Maria não é passiva, isto não é um anúncio passivo, e ela limita-se a ouvir o anúncio e a aceitar simplesmente, mas ela coloca uma questão ainda e diz como é que pode ser isto, não é? Muitos dos vocacionados ao longo da Bíblia, quando Deus os chama, eles também perguntam sempre. Não é o único caso, isto parece que faz parte quase de um protocolo de diálogo de Deus. Exatamente. Quando chama alguém, Moisés e outros também, eu sou assim, não posso, mas depois em Maria há a sua aceitação. Mas também mostra o compromisso com que ela está envolvida neste diálogo com Deus, não é? Esta vinda de Deus à história não é uma imposição. Deus não se impõe à história. Deus dialoga com a humanidade e vem ao encontro da humanidade. E Maria é esta humanidade que se abre a Deus, apesar de não compreender. Não é que a explicação que Deus lhe tenha dado a esta pergunta que o anjo dá não responde propriamente à pergunta de Maria. A Maria faz uma pergunta muito concreta. O anjo diz-lhe algo
algumas coisas que são enigmáticas, que ela vai... É pela força do Espírito Santo. A força do Espírito Santo há de cobri-la. Usa aqui imagens também muito conhecidas do mundo veterotestamentário, do Antigo Testamento, a cobrir com a sombra. Era uma maneira de explicar a relação entre o esposo e a esposa. E aí vê-se depois a dimensão da fé de Maria, em acreditar nessa solução. Não responde precisamente à pergunta de Maria. Como é que era possível se ela não conhecia, não é? Se ela não conhecia o homem. Portanto, Maria, apenas o autor quer mostrar que ela não é passiva nesta história, nesta vinda de Deus à história, e tanto que não é passiva que termina mesmo com um consentimento, apesar de não ter a total domínio da compreensão de tudo o que lhe vai acontecer. Maria vai viver a vida inteira numa tentativa de compreender quem é este Deus que vem à história na pessoa do seu filho Jesus, que vai viver 30 anos de uma maneira normalíssima, não é? E que começa assim, e depois vai vê-lo também morrer numa cruz de uma maneira muito enigmática. Portanto, Maria vai viver sempre numa dimensão ativa de compreensão e de pergunta. Esta pergunta que ela faz aqui na Anunciação será sempre, ela na cruz também, como é que é possível que Deus morra assim, deste Deus que veio à história nesta pessoa de Jesus Cristo. Portanto, este texto está muito marcado pela iniciativa de Deus, mas também pela participação da humanidade de Maria nesta iniciativa. É um anúncio, Padre António Rego, que inaugura uma nova era? É indiscutível que estamos perante um verdadeiro mistério novo na história. Já aconteceu que muitas pessoas idosas no Antigo Testamento tinham concebido já, digamos, com muita idade. Todavia, aqui não é nada de semelhante. Aqui a concepção é fruto do Espírito Santo. Isto até não entra muitas vezes na nossa lógica, mas não é para entrar. É o mistério de Deus, ou seja, de Deus que se cruza com a própria humanidade na encarnação de seu Filho. E por isso nós estamos perante um mistério mais do que perante uma explicação técnica de algo que se poderia dar, porque nada apontava nesse sentido. Maria, como foi dito pela irmã, Maria já tinha a promessa com José, o casamento estaria próximo, as leis judaicas, também quanto a uma mulher engravidar, eram muito complexas, era quase crime nessa matéria, e todavia esse desafio é aceito por Maria, que é, digamos, através do Espírito Santo concebe Jesus. E os cristãos não precisam fazer muito esforço para além de acreditar nesse mistério admirável da forma como Deus desce à humanidade. Eu acho que é este mistério admirável que se passa aqui. Diante desse mistério, a resposta é, de facto, eis a escrava. Eis a serva do Senhor. É Maria, portanto, curva-se completamente à proposta que Deus faz e ao desafio que faz. Eu gostava também aqui de saltar já, se é possível, e se só autorizado, para a primeira leitura, porque isso é uma resposta livro clara do Gênesis, capítulo 3. Ao livro do Gênesis. No livro do Gênesis nós temos a criação, temos a queda, temos o arrependimento, temos o reconhecimento da queda e temos a promessa. A promessa de que, e aqui estabelece tal ligação, tal ponte, já com os descendentes que serão salvos nesta situação que é Maria. Penso que os biblistas já aceitam este sinal no próprio livro do Gênesis, mas é muito interessante que a história da humanidade, quanto ao Gênesis, eu tenho um bocadinho este princípio que não é muito científico, mas que para a minha fé é essencial. Eu não quero saber muito se foi assim, se foi mais ali, se foi mais acolá, se o discurso foi este ou se foi aquele. Mas tenho a certeza de algumas coisas. Que Deus criou o mundo, que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, que o homem se enganou nos seus passos, ou seja, errou pelo mau uso da sua liberdade e que Deus o remiu. E essa redenção já começa aqui. Quando lemos o Novo Testamento, começa aqui na Anunciação de uma forma mais expressa, apesar de haver também outros sinais. Por isso, esta leitura encaixa perfeitamente nesta festa da Imaculada Conceição, na festa de Nossa Senhora e na crónica da Encarnação, com esta Ave Maria admirável que está iniciada
no Evangelho de Lucas. Irmã Luísa, sim. Acho que há, independentemente de todo o debate histórico e desta ponte que se faz, talvez também de uma maneira um pouco exagerada de comparação entre Eva e Maria, que este texto nos traz na primeira leitura. Esta ligação... Eva foi a má e Maria é a boa, não é? O que significa esta frase? Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. É isso. Bem, nós temos que compreender a linguagem que está a ser usada no livro dos Gênesis, mas há relações textuais, independentemente de todo esse debate, que é muito interessante e que tem a sua validade no seu contexto, no contexto em que foi discutido e em que foi levantado e que foi formulado algumas considerações. Mas o importante é eu penso que é sublinharmos aqui que nós estamos perante dois textos em que duas mulheres ouvem uma voz, não é? Nós temos Eva, que ouve a voz da serpente, ouviu a voz da serpente e que foi cativada por essa serpente a um determinado agir, e temos também Maria, que ouve a voz de um anjo. Não é? Ambas ouvem uma voz que não é uma voz de um ser humano, é uma voz diferente. De qualquer maneira, ambas ouvem uma voz, ambas estão numa atitude de escuta, há um diálogo que se estabelece entre ambas, cada uma tem a sua reação, e acho muito interessante que o texto termine por dizer que Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, não é? E Eva significa vida, e diz, porque ela será a mãe de todos os viventes, será mãe, não é? Depois de todos, nós temos de facto o episódico, não é? Da quebra daquele pedido que Deus tinha feito, daquela ordem que Deus tinha feito, há a desculpabilização, mas é muito interessante que, para além do episódico que acontece, o texto termina com esta nota muito positiva em relação a Eva, dizendo-lhe que ela será chamada vida, porque ela será mãe, não é? E essa também é uma ponte muito bonita com este texto da Anunciação. Maria também é, neste texto da Anunciação, é mãe, não é? Ambas ouvem a voz que não é de um ser humano, e ambas terminam nesta realidade de mãe, não é? Eva, a mãe de toda a humanidade, Maria vai ser a mãe da Igreja, a mãe de todos os crentes. E acho que é uma recuperação também. É verdade que Eva vai mostrar, ambas são mulheres, é humanidade, ambas, não é que Maria vai ascender, não é, na graça de Deus, vai tornar-se pela encarnação. Maria vai ser valorizada na sua humanidade pela encarnação. É Jesus que lhe vai conferir, é essa entrada no desígnio de Deus que lhe vai conferir essa graça à sua humanidade, essa graça tão particular e única na história da salvação. Eva é a nossa humanidade que Maria recebe e que Maria transporta. Maria transporta uma Eva que faz ascender, não é? Que Deus faz ascender também através da encarnação. Eu gostava de se me dá licença. A gente está a celebrar a festa da Imaculada Conceição. E às vezes as pessoas não percebem bem esta expressão. Isto é, aquela mancha que caiu sobre todos nós, como herança deste gesto de Adão e Eva, deste erro, passou ao lado de Maria. Ela não recebeu essa mácula, não recebeu esse sinal. É isso que se celebra neste dia, não é? É isso que se celebra neste dia. Portanto, a festa litúrgica é essencialmente essa realidade. Mas, desculpe interromper, isso é uma compreensão da Igreja em determinado momento para valorizar Maria, não é? Numa tentativa de particularizar o seu lugar tão único na história da salvação, que a Igreja tem necessidade de afirmar que Maria, já na sua concepção, recebe este dom. Ela não fez nada para isso, ela recebe este dom de ser imaculada. Mas no texto bíblico, não é, que ainda não há isso é num determinado momento da história, não é, no século XI, no texto bíblico, Maria é a nossa humanidade que acolhe Deus na história,
simplesmente, não é? Ainda não está... Agora, a Igreja em determinado momento, como teve outros momentos, não é, em que se debateu muito a questão da Mãe de Deus, dogma, e declarou como dogma que ela, de facto, tem este lugar único e recebeu esta graça única, este dom único de ser imaculada na sua conceição. E todos nós, na Carta aos Efésios, diz, somos chamados também a ser santos e imaculados, claro, a participar disto. Não é? Acho que há aqui um outro elemento também muito interessante, que é homem e mulher. Este lugar que eles ocupam no teatro inicial da humanidade. Não vou fazer uma classificação moral de um e do outro, vou fazer a diferenciação de um e outro. E penso que isto tem a ver, se é permitido fazer esta aproximação para hoje, da Carta Pastoral dos Bispos sobre, a propósito da ideologia do género, que não é uma moda, a forma como se trata o homem e uma mulher, ou como dizia alguém, a mulher não nasce mulher, torna-se mulher, quase numa igualdade não apenas natural, de dignidade, mas também de género, como se homem e mulher fossem a mesma coisa e não tivessem uma diferenciação. Isto nega a corporeidade, o facto do corpo e do espírito. E não estou a dividir, filosoficamente os dois, mas estou a dizer que esta realidade existe separada e, por isso, se torna uma agressão à própria natureza, tal como ela foi feita, muitas das tendências que hoje são afirmadas. Nessa ideologia do género. Nessa ideologia do género, que se trata de facto de uma ideologia, que é um conjunto de afirmações que vêm desestruturar completamente, vêm desconstruir completamente o ser humano na sua forma mais pura, como foi criada por Deus, mas como foi também inscrita pela natureza para aqueles que não acreditam em Deus, não precisam acreditar para acreditarem que esta realidade humana tem esta diferença. Por isso, se me permite, eu aconselhava vivamente a leitura desta carta pastoral. É pequenina, não é super técnica, percebe-se dentro do contexto que nós ouvimos falar todos os dias, dos homossexuais, dos casamentos como são feitos, da forma como se tratam os filhos, tudo isso, que são realidades concretas na nossa sociedade e que estão a fazer uma onda ideológica do nosso tempo que varre uma série de conceitos nucleares da própria humanidade. Com consequências nas leis, na legislação. Exatamente, e depois que são assumidas direta ou indiretamente pelos próprios Estados e se tornam lei. Eu não quero ser, não sou jurista, não quero ser um defensor dessa matéria, mas penso que é uma matéria que não deve ser escondida, que deve ser refletida e este texto ajuda a essa compreensão. Um contributo para esse debate. No nosso programa de hoje, infelizmente, já não temos tempo para ir à outra leitura que se escuta neste domingo, a segunda leitura, que é da Carta de São Paulo aos Efésios. Fica para leituras individuais. É este Cristo que nós falámos, que foi encarnado, que afinal está no meio de nós e nos pertence e nós estamos também na figura dele. É isso que está nessa carta. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa onde quisemos apresentar o significado do Dia da Imaculada Conceição que se assinala este domingo. Votos de bom fim de tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.